Em outro lugar, Qian dormia profundamente quando a magia começou a interagir com ele. Sentia-se sendo submerso, puxado para as profundezas das águas. Quando já estava completamente imerso, teve a visão de um incêndio. Via com nitidez a causa e os efeitos da tragédia. Tudo parecia tão real que despertou de repente, já sentado na cama, gritando. O ar lhe faltava e respirava com dificuldade enquanto chamava por Silvia. Ao amanhecer, Silvia estava animada, observando a programação do festival da academia. Percebeu que pela data o evento se aproximava. Pelas memórias da Silvia anterior, sabia que a antiga detentora daquele corpo odiava a vida acadêmica, embora tivesse gostado dos fogos de artifício durante o festival. As lembranças eram tão vívidas que a própria Silvia sentia como se pertencessem a ela, como se tivesse vivido cada instante. No entanto, sabia que tudo não passava de um sonho e precisou se forçar a voltar à realidade. Lembrava-se de que naquela época uma tragédia havia ocorrido. O culto demoníaco atacara a academia e um incêndio incontrolável se espalhara. Segundo as memórias da Silvia original, muitas pessoas ficaram feridas naquele incidente. O que deveria ser uma noite de celebração se transformou em um pesadelo. Depois daquele sonho perturbador, Qian ficou desesperado para encontrar Silvia e se certificar de que ela estava bem. Quando finalmente a viu, contou-lhe que um desastre se aproximava. Assim que ela pousou os olhos no rapaz, notou o semblante abatido e o olhar carregado de tristeza. Tentou compreender o que estava acontecendo, buscando confirmar se aquilo correspondia às lembranças que possuía sobre o mesmo período. Sem saber se realmente existiam sinais de um perigo iminente, ouviu Qian confessar que nunca havia revelado sua habilidade a ninguém. Era um segredo que guardava desde a infância. Quando tentara contar aos pais, fora repreendido. Acharam que era apenas uma mentira inventada para chamar atenção. Desde então, manteve o segredo em silêncio, decidido a jamais tocá-lo novamente. Mas dessa vez, algo o impelia a falar. Qian explicou que conseguia ver o futuro. Silvia ficou em choque com a revelação, sem conseguir pronunciar uma palavra, enquanto ele continuava. Disse que às vezes suas visões eram breves e confusas, mas dessa vez havia sido diferente. Tudo parecia mais claro, mais real. Ficou em silêncio por um momento, talvez esperando uma reação negativa, mas prosseguiu afirmando que sabia o quanto aquilo soava absurdo. Ainda assim, precisava contar, pois temia pelo que poderia acontecer com ela. Acreditava que Silvia corria sério perigo, e só de pensar na possibilidade de que ela pudesse se machucar, sentiu coragem suficiente para revelar seu segredo. Disse que preferia acreditar que tudo não passava de um delírio, mas não podia ignorar o que havia visto. Pessoas estavam em risco, e ele não suportaria ficar de braços cruzados. Pediu com a voz trêmula que acreditasse nele. O coração inquieto de Qian se acalmou quando ouviu Silvia sorrir e afirmar com serenidade que acreditava em suas palavras. Para ela, aquilo fazia sentido, afinal Qian se tornaria o futuro diretor da Torre Mágica. Se alguém pudesse possuir habilidades semelhantes às do lendário mago Elan, certamente seria ele. Ao perceber que sua amiga acreditava nele, o rapaz ficou estático. Algo que não conseguira nem mesmo com a própria família finalmente acontecia. As lágrimas começaram a cair. Aproximando-se dela, com os olhos marejados, pediu que tomasse cuidado com o professor Fable. Contou que, em sua visão, o incêndio do festival estava prestes a ocorrer e que as chamas não eram comuns. Carregavam uma energia negra, impossível de extinguir. Disse ainda que o fogo fora conjurado por alguém perverso, um aliado dos cultistas. Revelou ter visto o professor Fable entre eles, disfarçado de homem gentil, quando, na verdade, cometia atos impensáveis. Em suas visões, observou o professor conduzindo experimentos cruéis, coisas que nenhum ser humano deveria sequer considerar. O resultado era devastador. Muitos feridos, mortes e o caos tomando conta da academia. Confessou o quanto odiava ter sido impotente diante da cena. Ver Silvia sendo atacada e ferida por aqueles fanáticos o consumia por dentro. Por isso, estava disposto a fazer qualquer coisa para mudar o futuro e proteger sua amiga mais preciosa.
Mesmo nervosa, Sylvia abriu um sorriso genuíno, grata pela confiança que ele depositava nela. Agora, os dois trabalhariam juntos para impedir que a tragédia alcançasse a academia. Ainda hesitante, Kian revelou que havia uma outra parte na visão, algo delicado que ele não sabia bem como dizer. Era sobre a irmã dela, a senhorita Irene. Depois de ouvir aquelas palavras, Sylvia quis saber mais sobre o que Kian havia visto. No pátio, permaneceram conversando por um longo tempo. Quando ele terminou de revelar tudo o que havia descoberto, um arrepio percorreu o corpo dela. Os olhos arregalados refletiam uma mistura de espanto e inquietação. Enquanto isso, no alojamento de Irene, o ambiente era tomado por caos. A jovem quebrava tudo que via pela frente, movida por uma agitação crescente. Parecia procurar algo que jamais encontraria. A serenidade que antes dominava sua mente agora estava ausente. Palavras dolorosas ecoavam dentro de sua cabeça, corroendo sua paz e perturbando o coração. As vozes induzidas pelo professor Fable tentavam incutir ódio em seu espírito, fazendo-o acreditar que Sylvia era sua inimiga. As falsas memórias implantadas por aquele homem faziam pensar que sempre fora maltratada, mesmo depois que a irmã havia tomado aquele corpo. Eram memórias sujas, distorcidas, que não apenas afetavam a mente, mas também enfraqueciam seu corpo. Aquela influência sombria insistia para que Irene tomasse medidas extremas. Com tantas vozes sussurrando e exigindo que agisse, começou a perder o controle. As palavras se repetiam sem cessar, afirmando que tudo voltaria ao normal assim que ela eliminasse Sylvia. Era como se o próprio professor estivesse sempre ao seu lado, soprando mentiras em seus ouvidos, dizendo que não havia nada de errado em acabar com a irmã. Convencia-a de que assim conquistaria o lugar que lhe fora tirado. Fable fazia de tudo para manipulá-la. Dizia que ela era a verdadeira vítima, a moça injustiçada que lutava contra uma irmã cruel e invejosa. Repetia que ele era o único capaz de salvá-la, doce, atencioso e compreensivo, alguém que se importava com ela mais do que a própria família. Para selar o controle, entregou-lhe uma adaga, dizendo que era para proteção, mas na verdade queria que ela usasse a lâmina contra Sylvia e Atlante. Somente assim, segundo ele, seria reconhecida como digna de seu salvador. Quando a noite chegou, Irene enviou uma mensagem pedindo para encontrar Sylvia. Esperou-a em um lugar afastado, sob o brilho frio do luar. A protagonista, sem desconfiar de nada, aproximou-se tranquilamente, perguntando se a irmã precisava de ajuda. Diante dela, Irene sorriu de forma estranha, disse que queria entregar um presente, algo que Sylvia merecia por ter vencido o exame do clube de exploração. Mas o sorriso era largo e perturbador. Por trás do corpo, escondia a adaga entregue pelo professor, pronta para atacar. O semblante da jovem era irreconhecível, tomado por uma loucura que custava se acreditar. Era difícil aceitar que aquela fosse a mesma irmã doce e gentil de antes. Sylvia tentou manter a calma, fingindo que tudo estava bem, mas ver Irene sendo controlada como uma marionete a dilacerava por dentro. A tristeza era tamanha que seus olhos se fecharam por um instante, como se buscasse forças para suportar. Enquanto isso, Irene, tomada pela insanidade, acreditava que a irmã confiava demais e que por isso não merecia continuar viva. Ergueu a adaga e, com um olhar enlouquecido, anunciou que aquele seria o momento em que Sylvia se arrependeria de ter nascido. Mas, no instante em que o golpe seria desferido, algo inesperado aconteceu. A mão que segurava a lâmina parou no ar. A sabedoria e a pureza que ainda existiam em Irene se manifestaram, impedindo o ataque. A verdadeira essência dela, benevolente e piedosa, tinha retomado o controle. Em meio às lágrimas, sua parte luminosa implorava que abrisse os olhos, não apenas os físicos, mas os do coração, e lembrasse que Sylvia jamais lhe faria mal. Pouco a pouco, a escuridão implantada pelo professor Fable foi se dissipando, e a verdadeira Irene começou a emergir. No entanto, para libertar-se completamente daquela influência maldita, precisou tomar uma decisão extrema. Quando Sylvia, ainda com os olhos semicerrados, os abriu por curiosidade, viu uma cena impossível de acreditar.
Irene, iluminada pela luz prateada do luar, havia cravado a adaga no seu peito, um gesto de desespero e redenção, o sacrifício final para garantir que jamais faria mal à irmã que tanto amava. A Irene jazia ferida, e Silvia a segurava nos braços, tomada pelo desespero. Sentia que deveria ter se preparado melhor para que as coisas jamais tivessem chegado àquele ponto. Mesmo sofrendo, Irene ainda mantinha a consciência. Entre gemidos de dor, pedia desculpas à irmã, dizendo sentir muito por sempre atrapalhar o caminho dela. Com voz trêmula, prometia explicar tudo mais tarde e implorava para que, por hora, Silvia apenas compreendesse que nunca fora sua intenção machucá-la. Silvia, em lágrimas, não queria ouvir justificativas. Nunca duvidara da irmã. Sabia que professor Fable estava por trás de tudo. O manipulador havia até mesmo alterado a erva sagrada usada no chá que Irene consumira. A loira, porém, desconhecia que Silvia sabia de sua manipulação. Ainda assim, tinha uma dúvida que não conseguia esconder. Por que a irmã havia permanecido imóvel, de olhos fechados, mesmo sabendo que uma lâmina estava prestes a atingi-la? Irene quis entender, e Silvia respondeu com sinceridade. Disse que não havia plano algum, apenas fé. Sabia que sua irmãzinha jamais seria capaz de ir contra o próprio coração. Ao ouvir isso, Irene se acalmou. Aquelas palavras gentis dissiparam parte da culpa e da dor. Afinal, era inocente por natureza, incapaz de fazer mal a quem amava. Ganhando coragem, contou tudo o que havia acontecido. Confessou que o professor Fable a forçou a tomar o chá envenenado, uma infusão que inflamava seu complexo de inferioridade e semeava um ódio que nunca existira dentro dela. Cada gole havia corroído lentamente sua razão, até que passou a enxergar Silvia como inimiga. Silvia ouviu em silêncio, com o coração despedaçado. As lágrimas escorriam sem controle. Em meio ao pranto, Irene declarou que os únicos sentimentos verdadeiros que nutria pela irmã eram amor e respeito, jamais ódio. Recordou-se dos primeiros dias de infância, quando Silvia se debruçava sobre o berço apenas para admirar seus olhos azuis. Lembrava-se de como se sentia protegida, como se o mundo inteiro coubesse no sorriso da irmã mais velha. Foi apenas por isso que tomara uma atitude tão desesperada. Disse que se não tivesse sido manipulada como uma marionete, jamais teria feito algo tão terrível. O simples pensamento de ter tentado atacá-la, de ter usado uma lâmina contra alguém tão pura, fazia Irene se sentir indigna do amor que Silvia sempre lhe oferecera. Silvia, tentando conter as próprias lágrimas, pedia que ela respirasse fundo, que reunisse forças e se concentrasse em se recuperar. Mas ao ver os olhos da irmã começarem a se fechar, o pânico tomou conta. Gritou por seu nome, chamando-a incessantemente, tentando mantê-la desperta. O desespero dominou seus gestos. Segurava a Irene com força, como se o simples toque pudesse impedir que ela partisse. O choro se tornou um grito sufocado de dor. As lágrimas molhavam o rosto da irmã, enquanto a determinação crescia em seu coração. Alguém pagaria por tudo aquilo. Silvia jurou que o homem responsável por tamanha crueldade enfrentaria a própria ira de uma mulher ferida. Não permitiria que o sofrimento de Irene fosse em vão. Enquanto isso, em outro canto da academia, o professor Fable caminhava de um lado para o outro, inquieto, como se pressentisse que algo terrível estava prestes a acontecer. De repente, a porta foi aberta com força. Silvia surgiu, o olhar frio e a expressão sombria. O mal que ele aguardava não era o que imaginara. Era ela, tomada por uma fúria silenciosa. O manipulador tentou disfarçar o medo com um sorriso insolente. Perguntou, com ironia, se a senhorita Atlante havia gostado do presente que ele enviara através da irmãzinha. Mas Silvia não se deixou abalar. Com uma postura imponente, respondeu que sim, havia recebido o presente, e agora era sua vez de retribuir. Antes que o homem pudesse reagir, um golpe certeiro atingiu seu rosto. O impacto o arremessou para longe e o som seco ecoou pela sala. Silvia avançou, determinada, sem hesitação. O professor mal conseguia respirar, atondado, quando o segundo golpe o atingiu, seguido de outro e mais outro,
cada um carregado de toda a raiva que ela guardara. Pela primeira vez, ele conheceu o verdadeiro significado da palavra retribuição. Sílvia, de olhos marejados, pisou firme sobre a cabeça do homem que ousara tocar na mente da irmã. Não havia mais piedade, apenas a promessa de justiça. A justiça de uma mulher que não permitiria que a bondade fosse destruída pela crueldade de um homem doente. Sílvia despejou sobre o professor todos os insultos possíveis, usando cada palavra para mostrar o quanto repugnava o presente enviado por meio de Irene. Mesmo depois da sequência de ofensas, não parecia estar totalmente satisfeita. Arregalou os olhos na direção dele e deixou claro que a presença daquele homem já não era necessária naquele mundo. Enquanto afirmava isso, pressionou o rosto dele com a sola do sapato, mas resolveu não ir mais longe ao ouvir o agressor perguntar se ela estava ali a ordens do grande mago. Sílvia adiou o castigo para ouvir o que o sujeito tinha a dizer. Ele afirmou que sabia que Sylvia Atlante, a piada da academia, não passava de uma infiltrada, uma ferramenta usada pelo mago Elan. Prosseguiu alegando que Elan não passava de um ser apodrecido por dentro, sem órgãos humanos, alguém que não era normal. Defendia a ideia de que por mais incrível e forte que um humano fosse, ninguém poderia transcender o tempo como aquele mago, que supostamente recorrera a práticas sinistras para prolongar uma vida inútil. Sílvia ficou chocada, achou difícil ouvir aquelas palavras. Não acreditava que ele se colocasse no papel de vítima. Considerou-o um patético bastardo. E não deu importância aos seus complexos de inferioridade. Rejeitou qualquer ligação entre si e o grande mago e se recusou a ser comparada a uma barata asquerosa como o professor. Afirmou que ele não tinha chance de crescer na academia nem em outro lugar. Todos sabiam que aquele docente havia estagnado, seu poder mágico não era suficiente para igualar-se ao do grande mago da Torre Mágica. O professor procurava reconhecimento em caminhos errados porque não fora escolhido pelo mestre. Permitiu que ele se levantasse. Por um momento, ele permaneceu de cabeça baixa, proclamando que ela não passava de monte de estrume, atraente apenas para moscas. Vangloriou-se de ser um grande mago negro disposto a acabar com ela, mesmo que para isso vendesse a própria alma ao diabo. Afirmou que estava feliz em tal destino, que poderia viver pouco, mas destruiria Sílvia e a família Atlante. Alegou que a magia negra que pretendia alcançar era inalcançável por vias convencionais, e que com décadas de esforço provaria seu poder. A protagonista exigiu que ele se calasse, declarando não querer ouvir justificativas de alguém que tirava vidas inocentes com magia negra, suposta fonte de todo o poder. O professor, contudo, arrogou-se no direito de falar. Disse que as vidas consumidas não passavam de pessoas mesquinhas, pobres e humildes, que não deveriam existir no mesmo mundo que ele. Sílvia ficou incrédula, ficou pasma ao constatar que aquele homem não sentia culpa alguma. Pelo contrário, ria com deboche, considerando-o uma mera sacrifício, interessante apenas por pertencer à família Atlante. Pretendia usá-la para fins próprios, almejando aumentar grandiosamente seu talento. Ele afirmou que jamais lhe daria a chance de interrogá-lo. Prometeu que a partida seria definitiva. Em resposta, ela jurou garantir que ele experimentaria momentos de sofrimento para pagar pelas injustiças cometidas contra os sacrificados. Ordenou a Trevor que contatasse o professor Murta. Ao perceber que Sílvia não estava sozinha, o professor pôs seu plano em ação. Em pouco tempo, a academia começou a pegar fogo. Sílvia mal podia acreditar que não conseguira impedir a combustão. Com os olhos arregalados e a boca aberta, gritava, pedindo a Trevor que se cuidasse e que salvasse o máximo de pessoas possível. O professor, então, provocou-a, perguntando quem era a pessoa estúpida ali. Chamou-a de cadela e acusou-a de baixar a guarda, jurando terminar o feito com magia negra, algo que, segundo ele, ela não seria capaz de subjugar. Afirmou que não apenas ela, mas todos na academia teriam o mesmo fim, tornar-se-iam sacrifícios para um poder que ele considerava superior.